Fala, galera! Você sabe o que é acentuação gráfica? Bem, vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica. Qual é a função de um acento? O acento, a crase, o acento circunflexo. Qual que é o objetivo de um acento? Ele tem a função, o acento, de indicar, de apontar qual que é a sílaba da palavra que é mais forte. Ou seja, vamos traduzir para o português mesmo, né? Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela que vai ser a mais forte, emitida com um som mais alto, mais possante, mais entoante. A ideia, então, é transmitir palavras com maior clareza e nitidez. Por isso que existe a acentuação gráfica. Em nossa língua portuguesa, a palavra que compreender duas ou mais sílabas vai ter uma delas necessariamente acentuada tonicamente, mais forte. Toda vez que houver, então, duas ou mais sílabas, nós temos uma delas, uma das sílabas, necessariamente vai ser aquela tônica, vai ser mais forte. Dessa forma, pessoal, quanto à disposição da sílaba tônica, surge uma classificação, tá? Para facilitar a nossa vida aí. Qual que é essa classificação? Em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A oxítona, quando ocorre uma sílaba oxítona? Oxítona ocorre se a sílaba forte, tônica, for a última. Então a gente divide a palavrinha nas sílabas, né? Várias sílabas, se houver possibilidade, a não ser que seja monossílaba, aí não tem como, mas se tiver duas ou mais sílabas, se a sílaba forte, tônica, for a última, aí eu falo em oxítona. Por exemplo, tietê, mister ou mister, mister, ou seja, isso se faz mister, isso se faz necessário, muito comum na linguagem jurídica e cai nas provas do Enem também. Aracaju ou aracaju? Aracaju. Então a gente divide a palavra. Se a sílaba forte, tônica, tiver na última, for a última, essa sílaba ela fará com que exista a chamada oxítona. Oxítona é isso. E paroxítona? Paroxítona significa se a sílaba tônica, pessoal, for a penúltima e não a última, for a penúltima. Exemplo, vamos dividir. Ifem. É penúltima, não é ifem. É ifem. Cônsul ou consul? Não, é cônsul. Recorde ou recordé? Recorde. Recorde. Ah, professor, mas aquela televisão lá, Record, não, pá, nada a ver, né, galera? Vamos acordar aqui. Recorde mundial, né? Recorde, eu tenho a sílaba tônica na penúltima. Proparoxítona. Se a sílaba tônica estiver na antepenúltima, eu estarei de frente a uma proparoxítona. Por exemplo, vamos dividir. Por exemplo, então, aeródromo. Não está na última, senão ia ser aeródromo. Não está também a sílaba tônica na penúltima, porque senão nós teríamos aeródromo e não. Proparoxítona, eu tenho a sílaba forte, a tônica, na antepenúltima. Então eu divido aeródromo. Dromo, pronto, proparoxítona. Depois a gente tem uma dica lá um pouquinho para frente, acho que no próximo slide, em que tem uma dica muito legal. Guarda isso, toda para proparoxítona leva acento. Toda é uma regra fundamental na língua portuguesa e dica para concurso importante. Né? Lágrima. Lágrima, está na antepenúltima, é uma palavra proparoxítona, porque a sílaba tônica está na antepenúltima. Regra número 1. Tem algumas regrinhas. Da língua portuguesa cheia de regras. A nossa ideia é decifrá-las para ficar mais legal, mais fácil a gente aprender. Então, primeira regra.
recebem acento, então, as monossílabas tônicas. O que é monossílaba tônica? Tem uma dica, guarda papepó. Guarda sempre, papepó. Ou seja, monossílaba tônica é aquela que é mais forte. Por exemplo, pá, o pé e pó, pó, né? Agora, nós temos, já que nós temos essa regrinha das monossílabas, tem outras, né? Lá, só, sós, etc. Tá? Mas guarda papepó, que vocês sabem que isso é um exemplo de monossílaba tônica. Essas monossílabas tônicas que terminem então em as, es, os, lembra do papepó, nós temos uma regrinha que leva então o acento. Regra número 2, essa vale para as oxítonas. Levam acento as oxítonas terminadas em as, es, os, em, com M, né, e ens. Exemplo, sofá, café, oxítona, lembra? Sílaba tônica na última. Sofá, café, Pelé, armazém, trenó, cipó, parabéns. Ok? Regrinha número 3 das paroxítonas. Aqui é uma outra dica. Lembra? Das proparoxítonas eu tenho a dica que todas elas praticamente levam acento. E nas paroxítonas? Aí eu tenho uma dica de ouro. É muito difícil se vocês forem nas gramáticas Segala, né? Nós temos várias gramáticas boas, Cassones, enfim, essa que eu indico também, do nosso amigo também, do Bechara. Nós temos várias gramáticas. Se a gente for verificar, as regrinhas são difíceis, são chatinhas de guardar. Então guarda uma dica aí. Lembra? Esse OO aí que vocês estão vendo na tela, vocês vão riscar. Isso não existe. Mas vamos guardar assim, ó. Ditongo, rouxinol. Pronto, guardei. Esse ditongo, rouxinol é uma ideia, é uma dica mnemônica, de mnemotécnica. Ou seja, técnica de memorização. Então a gente guarda as primeiras palavras que nós temos que memorizar e a gente faz uma frase. E isso na hora do concurso da prova do Enem, por exemplo, a gente puxa da memória na hora. Quem não viu ainda, veja o meu vídeo Como Passei no Concurso da Justiça Federal. Exatamente assim. Lá no vídeo que eu diz para vocês, que eu publiquei recentemente, eu dou todas as dicas que colegas também que passaram nesse concurso fizeram dessa forma, que é utilização de técnicas mnemônicas. E essa é uma delas. Então vamos lá. Ditongo, rouxinol. Só que não desconsidere esse OO do rouxinol. A gente colocou essa vogal só para facilitar a formação de uma palavra. Vamos ver como é que fica, então, essa regrinha aqui, que é da paroxítona. Levam acento, então, as paroxítonas terminadas em ditongo, rouxinol. E tem mais o PS. Então a gente brinca. Pss. Vamos voltar então, ó. Qual que é a regra das paroxítonas? Levam acento. Ditongo, rouxinol. Pss. Desconsiderem os em azul aí, né? Azul e branco aqui. Vocês desconsideram que não leva acento o O aqui. Então, por exemplo, vamos ver. Fácil é uma paroxítona terminada em L. Deixa eu ver se está na palavrinha. Ditongo, rouxinol. Tem L. Pronto. Levou acento. Olha como fica fácil. Útil. Mesma coisa. Ditongo, rouxinol. Peraí, tem L? Tem. Leva acento. Outro. Hífen. Será que tem acento ou não na prova lá? Deixa eu verificar. Ditongo, rouxinol. Tem. Ditongo, rouxinol. Então tem em. Tem o N lá no final, terminou em N, leva o acento. Vírus. Deixa eu ver lá. Ditongo, rouxinol. Rouxinol. Tem o U, né? Tem o U, vejam só. Então, rouxinol. Então, essa é a dica de hoje. Cuidado, gravem essa palavrinha, né? Terminadas em ditongo, rouxinol, com L, PS, igual está aí nas palavras que estão em amarelo, levarão então acento essas paroxítonas.
Bom, aí agora, regra número 4. Palavras que finalizam, que terminam em ons, no plural, e ens, levam acento. Exemplo, elétron, prótons. Ens, não levam acento, hein? Hífens, pólens, não leva acento. Mas, terminada em N no plural, em ons, leva acento. Em ens, não leva acento. Regra 5 dos prefixos. Tudo que for anti, multi, super, hiper, via de regra, não são acentuados se são prefixos paroxítonos que finalizam com I ou R. Então, se tiver anti, multi, super, quer dizer, finalizando com I e R, não serão acentuados. Vamos ver como é que fica. É facultativo o acento agudo nas formas verbais do pretérito perfeito do indicativo, com o objetivo de distinguir das correspondentes formas do presente do indicativo. Por exemplo, amamos, louvamos, em função das variantes do português. Exemplo, amamos, louvamos. Né? Nós temos essa variante das línguas aí. Regrinha número 7, proparoxítonas. Guarda isso, galera. Todas proparoxítonas levam acento. Exemplo, física, déficit, lágrima, aeródromo. Tá? Sempre pega as 3 últimas sílabas, né? E aí vocês verificarão. Se a última for tônica, a mais forte, será oxítona. A penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. Regrinha de ouro, proparoxítonas. Todas elas levam acento. Ditongos abertos. Regra número 8. Levam acento os ditongos que são abertos. Em ei, el e oi. Nas palavras monossilábicas e oxítonas. Por exemplo, mês, céu, chapéu, mói. Regra número 9. I e U tônicos levam acento. Os I e os U tônicos. Mas, vejam lá, nas seguintes hipóteses, devem ser precedidos de vogais. Devem estar sós nas sílabas ou com S. Tudo bem, pode ter o S. E não devem nunca ser precedidos de NH. Vamos ver, por exemplo, aqui. Exemplos em verdinho aqui. Sa, I, da. Pronto, tem. Tá? I ou U tônico. Saúde, caíste. Beleza? É isso. Essas são as regrinhas e as dicas com técnicas de memorização. Professor Caldeira, para Enem e concursos públicos.